Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias desse finalzinho de preparação para o jogo contra o Botafogo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Toda a Sociedade Esportiva Palmeiras e seus torcedores ansiosos para esse confronto. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Copa do Mundo. Gabriela Ribeiro está na Filadélfia e traz as informações do Palmeiras. Bem-vindo à redação, Gabi. Tudo bem, Barreto? Bom dia para todo mundo que tá ligado com a gente. Vai ter mesmo, viu? Garanto para vocês que a expectativa aqui também tá muito grande. Todo mundo se preparando para esse confronto tão especial para o futebol brasileiro, para a Copa do Mundo de Clubes. É o primeiro confronto entre duas equipes do mesmo país nesta competição e, claro, um dos maiores confrontos brasileiros fora do Brasil da história, se não o maior. Então, está gerando muita expectativa nos jogadores, nas comissões técnicas, em todo mundo que está envolvido por aqui. Vai ser nesse estádio aqui, estádio da Filadélfia. Amanhã, Palmeiras e Botafogo se enfrentam, trazendo as informações do Palmeiras, que ainda não está aqui na Filadélfia, viu? Deu para perceber que o clima aqui mudou um pouquinho, ontem estava muito calor, hoje já está um friozinho, mas a expectativa é de que amanhã seja bem quente na hora do jogo, até porque é meio-dia horário local, então expectativa aí de uma temperatura alta, mas o Palmeiras ainda não chegou, tá treinando lá em Greensboro, Carolina do Norte. Agora à tarde o Palmeiras vem aqui para Filadélfia. O voo está marcado por volta das 2h30 da tarde, aí depois técnico Abel Ferreira e jogadores vêm aqui para o estádio. Entrevista coletiva, aquele protocolo que a gente já conhece, entrevista com alguns jogadores também. O último treino, como eu falei, tá terminando agora, ainda lá na Carolina do Norte. E algumas dúvidas que principalmente o técnico Abel Ferreira tem pensando no ataque do Palmeiras. A gente já sabe que o Murilo tá fora, que o Aníbal Moreno deve voltar para o time. Agora, quem ele vai colocar nesse ataque do Palmeiras? Se ele vai optar pelo Maurício, que foi titular contra o Porto no primeiro jogo, acabou perdendo a vaga para o Rafael Veiga, que tinha uma questão de experiência ali, um pouco mais para outros jogos importantes que o Palmeiras teve nessa Copa do Mundo de Clubes. Aí o Veiga acabou saindo nos dois jogos, dando entrada ao Maurício. O Maurício que jogou muito bem, marcou um gol contra o Inter Miami. Uma dúvida aí que pinta na cabeça do Abel. Além disso, o Palmeiras vai ter o Vitor Roque de volta? Pedia-se muito o Flaco Lopes. Flaco Lopes jogou contra o Inter Miami. Não foi tão bem avaliado como foi bem avaliado no jogo contra o Al-Ahly. Será que o Vitor Roque vai voltar para esse time? Palmeiras que teve problemas de finalizações, principalmente no segundo jogo. Enfim, são várias dúvidas que pintaram aí nessa semana de treinos. 4 dias de treinos. Ontem, inclusive, o Palmeiras fez 2 treinos ainda lá na Carolina do Norte. Muitos treinos de finalizações, treinos de pênaltis, treinos de intensidade aí para o Palmeiras chegar preparado para esse jogo. Claro que na entrevista coletiva aqui a gente vai fazer o nosso trabalho, vamos perguntar para o Abel o time. Já imagino que ele vai despistar, porque no último jogo ele falou que o Emiliano Martínez poderia jogar no meio campo e ele, na verdade, ele optou pelo Lucas Evangelista, então também não dá para acreditar que ele vai revelar os segredos, até porque, como a gente falou, é um jogo tão importante que usa-se as armas que tem, né, Barreto? Charles, tem uma pergunta? Tem sim. Oi, Gabriela. Charles falando aqui da bancada. Tudo bem? Bom dia. Tem notícias do Paulinho? Então, Charles, situação do Paulinho. Não pode jogar como titular, a gente já sabe disso. Ele, inclusive, na zona mista, no Inter Miami, ele falou e até se emocionou um pouco ao falar da situação dele, porque ele sente muitas dores. Mas é curioso até a gente explicar como é essa dor que o Paulinho sente. Não é que ele joga sentindo dor. Ele sente dor a partir de determinada minutagem de tempo que ele está em campo. Então, por exemplo, o Paulinho, na segunda-feira, ele jogou um pouco mais de 30 minutos, que era o limite que o técnico Abel Ferreira tinha colocado para ele. E a partir desses 30, 35, ele começa a sentir dor. E é por isso que o Paulinho acaba sendo poupado. Então, não tem como o Paulinho ser titular por esse motivo. Pelo fato de que ele não consegue jogar um tempo inteiro, é muito difícil para ele a partir desse tempo. Agora, quando o Paulinho está em campo, ele não sente dor. Então foi isso que o departamento médico do Palmeiras fez questão de explicar pra gente essa semana. Até por isso que a gente vê um desempenho tão bom do Paulinho. E por isso que muita gente pede o Paulinho como titular, porque quando ele está em campo ele faz a diferença pro Palmeiras, mas tem realmente essa limitação de tempo. A ver como vai progredir isso já para depois da Copa do Mundo de Clubes, que está sendo avaliado dentro do Palmeiras.
Paulinho fez uma cara de dor pouco antes do segundo gol, né? Justamente por ter ficado um pouquinho mais de tempo, talvez isso tenha acontecido. Acho que é muito difícil ele escapar de uma segunda cirurgia, tá? E aí pode comprometer a participação dele no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, nas competições do segundo semestre. Antes da gente ir para o André Galindo, que tem notícia do Botafogo, acho que o Tim também tem uma dúvida para tirar com a Gabi. Só rapidinho, qual é o clima lá com a torcida de Palmeiras, até Abel, com Estevão, né? Depois daquela declaração do pede de foco, até a possibilidade, só uma possibilidade, da próxima rodada ser o clássico Estevão, né? Palmeiras contra Chelsea. Pois é, Tim. Claro que repercutiu muito entre os torcedores. Muitos torcedores encarando não de forma tão positiva assim, achando que ele está perdendo um pouco o foco. Ele mesmo falou, né? Falou que está difícil focar porque tem muita coisa envolvida, essa transferência dele para o Chelsea. Para os torcedores, muitos torcedores criticaram, até falaram, será que o Estevão não... Questionaram a titularidade do Estevão no Palmeiras, mas isso é uma questão que dificilmente é levada para o Abel Ferreira como uma possibilidade de tirar o Estevão do time. Agora, claro que não é legal, o pessoal não gostou de ouvir que o principal jogador, a promessa do time, está ali pensando em outros assuntos, né? E não pensando no Palmeiras. Mas é fato também que é encarado dentro do Palmeiras como a questão de ele ser um garoto, de ser muito novo, então eles avaliam isso de uma forma também, minimizando um pouco os riscos. Agora, falando só de torcida do Palmeiras, a gente tem visto, né? O Palmeiras tem a maior média de público entre os clubes brasileiros nessa Copa do Mundo de Clubes. Gente, já tinha muito palmeirense aqui na Filadélfia. A gente viu muito palmeirense em Nova York, viu muito palmeirense em Miami. Vai ter muito palmeirense aqui no jogo amanhã também, viu? Filadélfia pedindo passagem. Vamos falar do jogo Palmeiras e Botafogo, começando com o Gustavo Zupac. Zupac, seja bem-vindo. Mudou, eu não sei se mudou de lugar ou de lado, mas esse cenário tá legal. Gostei. Onde é que você tá, Zupac? Eu poderia falar, Felipe Mota, um ótimo dia a todos, que eu me desloquei, fui para um outro lado da cidade, a unidade volante da ESPN se deslocando, mas eu apenas virei de lado mesmo. Aqui atrás de mim está a Prefeitura de Filadélfia, estado da Pensilvânia, o berço da democracia dos Estados Unidos. Sabe, Mota e amigos, que aqui na Filadélfia foi aberto o primeiro hospital, a primeira escola, o primeiro jornal impresso, o primeiro computador, até o primeiro jardim zoológico deste país surgiu aqui na cidade de Filadélfia, e teremos a definição do primeiro brasileiro quadrifinalista do Mundial de Clubes, porque Palmeiras ou Botafogo, um dos dois, chegará às quartas de final no próximo sábado. Você falava sobre o Aníbal Moreno, Palmeiras treinando neste momento lá na universidade em Greensboro, Carolina do Norte, e a definição do Abel para ver se vai usar o Aníbal desde o princípio, que ele vai estar à disposição. Para mim está claro que sim. A questão é o quanto o Abel vai utilizá-lo, porque desde a lesão dele eu pude conversar com algumas pessoas lá do Palmeiras, e o que eu ouvi era que, beleza, uma coisa é identificar que o Aníbal pode jogar, outra coisa é avaliar o risco. O que isso quer dizer? O quanto colocar o Aníbal, por mais que ele tenha condições de estar em campo sábado, pode representar algum tipo de agravamento de lesão lá para frente, para o restante do torneio ou para o pós, né? Então é avaliar a saúde do jogador, mas tudo indica, pelo grau de evolução que o Aníbal Moreno teve desde o jogo em que ele ficou fora contra o Inter Miami, pelo que eu ouvi de pessoas do Palmeiras, que ele estará à disposição com chance de jogar. E aí vai para o Abel Ferreira definir, porque pré-mundial o Emiliano Martínez vinha muito bem. Pós-data FIFA e no Mundial, o Aníbal fez 2 tremendos jogos contra Porto, contra o Al-Ahly, então o Abel vai ter que resolver qual dos dois vai jogar, levando em consideração também o aspecto físico. Mota, esse duelo vale muito dinheiro também, tá? Até aqui, a Palmeiras e Botafogo, os dois, já arrecadaram quase 150 milhões de reais cada um. E vale mais uma bolada, vale mais de 60 milhões de reais a classificação para as quartas de final, uma premiação bem gorda da FIFA para esse Mundial. Para o Palmeiras, este valor é importante até para a janela de transferências, porque eu ouvi de uma outra pessoa muito importante do Palmeiras que a intenção da diretoria, da comissão técnica, é contratar um atacante, e tem se falado muito do Ramon Sosa, né, paraguaio, que é do Nottingham Forest, que o Palmeiras tentou contratar já há algum tempo, alguns meses, e o Palmeiras mantém esse atleta no radar. Esse dinheiro pode servir também para isso, né? A intenção da diretoria do Palmeiras é contratar um atacante ou para jogar do lado esquerdo e trazer o Facundo para jogar no lugar do Estevão,
o Estevão indo embora, porque é onde o Facundo gosta de jogar, ou de contratar alguém para fazer a direita, que é o lado do Estevão. Mas a intenção do Palmeiras, também por um pedido do Abel, é ir ao mercado e repor a saída do seu jovem craque, que pode fazer amanhã o seu último jogo pelo Palmeiras. Essa premiação vai ajudar nisso. Muito dinheiro, hein? 150 milhões de reais para cada um, já garantido, fora o que virá para a classificação. O Palmeiras vem hoje à tarde aqui para Filadélfia, papo com Abel Ferreira, marcado para 5h30 da tarde, horário de Brasília. Felipe Mota. O Botafogo, eles vão continuar com a gente tem essa tela que é Palmeiras e Botafogo na era Abel Ferreira. A era Abel Ferreira, quando começou, o Botafogo não estava tão poderoso não, mas nos últimos anos ficou grandão e tá dando trabalho para todo mundo, até pro PSG, malandragem. Vamos lá, vitórias do Palmeiras, no total, pegando o total, 3 empates, 3 Botafogo, 4. Gols, o Palmeiras fez mais, 16-14. Em mata-matas, lembrando, eles se encontraram na Libertadores o ano passado, 2 jogaços, inclusive. Palmeiras, nenhuma vitória, empates, 1, vitórias do Botafogo, 1, gols do Palmeiras, 3, gols do Botafogo, 4. Esse jogo foi nas oitavas de final, o Botafogo passou, depois passou pelo São Paulo, pelo Peñarol e foi campeão em cima do Galo. É um jogaço, minha gente. Acionou o Zupac. Zupac, eu quero te ouvir também, eu já vou também falar com o Linares e com o Tonhão mais sobre Botafogo, mas Zupac, nessa linha do que eu perguntei ao Jailson e a Mari sobre como vai se comportar o Botafogo, a pergunta para você, claro, esbarra nisso, mas quando você tiver no jogo e o árbitro der o apito inicial e os jogadores se distribuírem pelo campo, você acha que a gente pode ver um time mais diferente em relação ao que a gente viu na fase de grupos do Botafogo ou do Palmeiras? O que você acha que os treinadores podem trazer de novo para um enfrentamento desse? Ou muito pelo contrário, já que eles se conhecem, é melhor inclusive ir, não na bola de segurança, porque isso pode parecer preguiçoso, né, da forma que eu estou abordando aqui em relação aos técnicos. Mas o que você imagina de Palmeiras e Botafogo que a gente pode ver de novo? Em relação a propostas, quem eu acho que vai mudar mais a sua proposta dos últimos jogos para cá é o Botafogo, porque, como vocês bem disseram, os 2 últimos jogos foram de uma exigência tática incomum para o Botafogo, né? O Botafogo teve que mudar aquilo que ele costuma ser como característica, né? Porque com muita intensidade, verticalidade, beleza, mas o Botafogo é um time agressivo. E ele teve que ser menos agressivo nos 2 últimos jogos e ele cumpriu a missão, vencendo o Paris e até perdendo para o Atlético pela margem que ele podia perder para garantir a classificação. Então funcionou. O Palmeiras, ele fez os últimos jogos, aliás, ele fez os 3 jogos mais ou menos dentro do papel que ele exerce, né? Então, em termos de proposta, eu acho que o Palmeiras vai manter a proposta similar para o jogo de amanhã. O Botafogo vai dar um passo à frente em relação aos últimos jogos, mas em relação à intensidade apresentada, quem tem que mudar é o Palmeiras. E aí eu acho que a ordem dos jogos acabou favorecendo o Botafogo a isso, né? O Botafogo fez o jogo onde ele podia, entre aspas, ser menos intenso, e ele foi contra o Seattle Sounders na estreia, foi até permissivo defensivamente, e depois o campeonato exigiu que ele crescesse em termos de intensidade, a ponto dele chegar tão confiante para esse duelo. O Palmeiras fez o jogo de maior exigência contra o Porto, e depois o Palmeiras baixou. Contra o Al-Ahly o time foi intenso, até foi intenso, mas ele foi muito frágil ofensivamente, quase que inexistiu ofensivamente. No segundo tempo fez 2 gols rápido e depois resolveu o jogo, né? E contra o Inter Miami, aí eu acho que é um ponto que a gente não está acostumado a ver no Palmeiras do Abel, que é um jogo de intensidade defensiva menor do que o usual. Isso é muito raro no time do Abel, então para o jogo de amanhã isso tem que mudar, né? Então acho que em termos de proposta o Palmeiras mantém, mas em termos de intensidade, ou o Palmeiras volta ao seu nível natural, ou talvez o Botafogo consiga de alguma forma sobressair. Eu acho curioso como o Botafogo, ele funciona meio como uma criptonita do Palmeiras aí, porque a gente se acostumou nos últimos anos a ver o Palmeiras do Abel ser o time mais competitivo do Brasil, e castigar muitos adversários. Quantas e quantas vezes o Palmeiras não venceu jogos através da recuperação, aceleração, e aí ele machuca o adversário. E um dos únicos times do Brasil que conseguiu fazer isso com o Palmeiras foi o Botafogo, em duelos em que o Botafogo marcou muito forte, aquele meio campo
pesado, recuperou, acelerou com o Savarino, Libertadores no Allianz Parque, por exemplo, recupera, acelera e machuca. Acho que nenhum time brasileiro machucou o Palmeiras da forma que o Palmeiras machuca os outros, como é o Botafogo. Então é um duelo interessante. Eles têm venenos parecidos em alguns instantes. Eu acho que isso vai favorecer a dinâmica do jogo. Em relação à parte tática, eu tiraria o Estevão do lado, eu daria campo para o Estevão jogar, eu trocaria o Facundo por alguém para fazer esse lado direito. Eu deixaria Maurício e Estevão atrás do atacante e colocaria alguém para fazer o lado direito. Ou o Felipe Anderson, ou o Alan, que é um menino, mas que vem bem, ou até o Mike para fazer uma dobra e bater com o Cuiabano e Alex Telles. Mas eu deixaria Maurício e Estevão passeando por trás do Vitor Roque, possivelmente titular no jogo de amanhã. Vou sentir esse clima palmeirense e botafoguense no país. É o Nicolete primeiro, né? Vinícius Nicolete. Vamos saber como está a coletividade alviverde. Fala, Felipe. Abraço para você, abraço para os companheiros aí no estúdio, fã de esportes. Estamos aqui em frente ao Allianz Parque. Aqui é a concentração dos torcedores do Palmeiras em São Paulo nos jogos do Mundial de Clubes. A rua parece dia de jogo, bares lotados e será assim também neste sábado, com certeza. O torcedor do Palmeiras completamente mobilizado para esse Mundial de Clubes. Principalmente no segundo jogo, que foi feriado. O jogo foi 1h da tarde, amanhã também será 1h da tarde. Então, as ruas aqui ao redor, nas redondezas do Allianz Parque, certamente estarão lotadas. Por aqui, muitos torcedores do Palmeiras que vêm fazer o tour. São torcedores que vêm de fora, não são torcedores aqui de São Paulo, mas a gente já pode sentir, chega aqui vocês dois, já pode sentir um pouquinho como é o clima. Vocês vieram da onde? Nós somos do Paraná, sou de Cianorte. Eu sou de Londrina, no norte do Paraná. Vocês vão ver o jogo lá no Paraná ou aqui? Vai ter que ser no Paraná, infelizmente. E como é que é estar no Paraná também, para contar um pouquinho pra gente as outras cidades? Porque aqui em São Paulo o torcedor está mobilizado. No interior também, está todo mundo vendo o jogo, acompanhando. Ao norte do Paraná é todo Palmeiras vendo o Mundial de Clubes e vamos para cima. Os bares vão estar lotados também. Como é que está o sentimento para enfrentar o Botafogo, que o Palmeiras já foi eliminado na Libertadores e perdeu o título brasileiro do ano passado? Isso é passado. Vamos focar no 4-3 na virada e amanhã é 2-0. Pra lembrar das boas energias. Não, o 2-0 vem fácil amanhã, com gol do... Fácil? Fácil. Primeiro tempo vai ser difícil, segundo tempo o Estevão vai guardar e vamos esperar o segundo do Flaco. Ele falou do Estevão, deixa eu falar aqui do que ele torcedor. Chega aqui, companheiro, você é da onde? Goiânia. Ele falou do Estevão, mas tá todo mundo criticando o Estevão depois da última atuação. Como é que tá o torcedor em cima do Estevão, esse olhar em cima do Estevão? Só tocar aquela última bola. Driblou pra dentro, toca a bola ali. Flaco Lopes vai ter que sair do time, não? Continua? Não, continua. Só dá uma tocada a mais. E no ataque, quem? Vitor Roque, Flaco? Flaco primeiro, Vitor Roque depois. Maravilha. Você da onde? Olha, todo mundo de fora. Sou de São José dos Campos. São José dos Campos. Também tá mobilizado com o Palmeiras? Mobilizado. 2-0 amanhã, Estevão e Gomes. E o Palmeiras, você acha que tá jogando bem, tá confiante? O que você tá achando? Não tá jogando bem, mas tá ganhando, né? Palmeiras é isso aí, é time de superação. E essas críticas em cima do Estevão, tá valendo? Tá valendo porque não tá fazendo gol, mas acho que amanhã ele deve guardar um. Alguma superstição para amanhã? Porque o torcedor sempre tem uma superstição. Aqui no Allianz Parque a gente vê que os torcedores assistem o jogo no mesmo lugar. Não tem superstição não, é 2-0 Vai vir em São José. São José. Não, ou na estrada, por algum lugar aí. Para na estrada. Para fechar. Vou trazer aqui agora mais algumas pequenas informações do Botafogo. Estou trazendo o histórico dos últimos 5 jogos da equipe, tanto 3 jogos do Mundial de Clubes e 2 antes de chegar no Mundial, que foi pelo Campeonato Brasileiro. Eles vêm de uma sequência de 1 derrota e 4 vitórias consecutivas. A última derrota foi nesta rodada decisiva do Mundial, onde a equipe perdeu para o Atlético de Madrid pelo placar de 1-0, mas porém vem de 4 resultados positivos, vencendo o Paris Saint-Germain, que foi uma surpresa para todo mundo, vencer o Seattle por 2-1 e no Brasileirão venceu por 3-2 o Ceará e o Santos pelo placar de 1-0 lá na Vila Belmiro. Estou trazendo aqui na imagem os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Botafogo. E aqui está incluído o Brasileirão e a Libertadores. São 3 vitórias do Botafogo e 2 empates. A última vitória do Palmeiras foi no Brasileirão de 2023, em que o Palmeiras acabou saindo campeão. Se eu pegar um recorte dos últimos 10 jogos entre Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras venceu 3, o Botafogo venceu 4 e foram 3 empates. Um desfalque certo do Botafogo é o Gregory, suspenso. E aí tem que ver como o Renato Paiva vai colocar esse time, né? Se ele vai acrescentar outro volante ali naquela posição, colocar o Newton ou até o Danilo Barbosa, ou então ele pode colocar o Cuiabano aberto pela ponta esquerda
para tentar atacar mais o Palmeiras. E aí tem que ver como o Abel vai preparar esse time, se dessa vez ele vai usar os melhores em desempenho e não ficar colocando alguns jogadores que não estão rendendo, não estão produzindo nada. Chegou a hora que tem que ser os melhores para conseguir trazer o resultado. Enfim, essas foram algumas das informações finais aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, avante palestra e até o próximo vídeo. Valeu!